Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença, pela participação e pela sua inscrição. Pois bem, documentos aí, né, documentos inéditos que revelam as condições climáticas da época ali do naufrágio do Titanic. É isso que você vai conferir aqui agora juntinho. Vamos lá. Então, sendo uma das tragédias, né, mais estudadas e pesquisadas até hoje, retratada na literatura, reproduzida nas telas dos cinemas aí, e completa exatamente, né, completando mais de um século. Isso aqui é uma apresentação antiga que vocês estão vendo. Eu já tinha apresentado isso aqui no meu outro canal, que foi extinto, mas por isso que ele está um século, tá? Então o naufrágio, né, ali do Titanic, envolvendo a White Star Line, construído nos estaleiros de Belfast, na Irlanda do Norte, né, deixando o porto de Southampton, na Inglaterra, né, para a viagem inaugural, 10 de abril de 1912, sob o comando do capitão Edward J. Smith. Mas o que chama a atenção nisso tudo foram as condições meteorológicas que ocorreram naquela época, tá? Vou até acelerar aqui. Então, o navio ele recebeu diversos avisos de icebergs, de outras embarcações que passavam pela área, tá? Inclusive tem as reproduções, quando eu coloco ali abaixo, são as reproduções que vão seguir aqui, como essa que vocês estão vendo aí, de um dos navios alertando o Titanic a respeito dos icebergs na região. Então, às 13 horas e 45 minutos do dia 14, muitas horas antes do impacto, mensagens, tá? Inclusive uma mensagem do barco América avisava que grandes icebergs estavam no caminho do navio. Mas os operadores de rádio do gigantesco transatlântico estavam mais preocupados com mensagens para os passageiros. Afinal, o navio já estava no raio de alcance dos telégrafos da costa leste dos Estados Unidos. Mais tarde, naquela noite, outro aviso de um grande número de icebergs, desta vez da embarcação Mesaba, também não chegou à ponte. E pouco antes, o operador do rádio do navio Califórnia tentou avisar o Titanic que havia gelo à frente, porém ele foi interrompido por um exausto operador do transatlântico e respondeu: calha a boca, estou ocupado, estou trabalhando, Cabo Race. Ou seja, inclusive essa fala aí foi justamente porque estava mandando as mensagens de pessoas que estavam a bordo para parentes e etc. via telégrafo. Então tá aí os documentos, né? Agora, mais de um século, tá? Corrigindo mais uma vez ali, porque esses slides são antigos, estavam no meu acervo aqui. Mais de um século depois da tragédia, pesquisadores e cientistas ainda se debruçam em entender, né, as causas e etc. Mas o tempo naquela época, né, merece realmente um destaque, tá? A maioria dos relatos dá conta que entre o momento da saída do Titanic do porto de Southampton, na Inglaterra, no dia 10 de abril de 1912, e o naufrágio na noite de 14 para 15 de abril, o tempo esteve excelente, em rota com marcas amenas entre 10 a 15 graus, um vento fraco a moderado e um céu quase sem nuvens. O navio cruzou por uma frente fria no dia 12, mas o sistema frontal teve uma mínima influência nas condições do tempo. Uma segunda frente fria
esta mais forte, estava a oeste e o Titanic cruzou por ela no dia 14, horas antes do desastre. Um artigo publicado em 92, o meteorologista Robert Paola descreve que a frente trouxe brusca mudanças com vento de até 40 km por hora, forte declínio da temperatura. Às 19h30, o registro era de 1 grau e 1 hora mais tarde, um pouco abaixo de zero. Uma massa de ar frio muito forte para a época do ano, para fazer a temperatura ali cair abaixo de zero no meio do oceano, a 41 graus de latitude norte. Revisando as cartas de 1912, o meteorologista encontrou um centro de alta pressão no Ártico de 1037 hectopascais. O frio, justamente, seria fatal para muitos dos passageiros e tripulantes que se jogaram nas águas do Atlântico, morrendo de hipotermia. A temperatura das águas do mar no ponto do naufrágio eram ainda mais desfavoráveis, né? Uma vez que, em média, no mês de abril, ao redor dos 5, e, obviamente, mais geladas nas proximidades de blocos de gelos flutuantes. Ouvido na investigação dos Estados Unidos que se seguiu ao desastre, o capitão Lord do barco Califórnia, que estava próximo do Titanic, informou que a temperatura do mar na noite do dia 14 e na maior parte do dia seguinte era negativa. O menor registro, segundo o comandante, foi de 2 graus abaixo de zero. O mapa sinótico das 10 horas da manhã, hora de Brasília, do dia 15 de abril de 1912, indica que no momento da colisão com o iceberg, às 22h40 do dia 14, hora de bordo, né, nas coordenadas 41 graus, 43 norte, 49,56, o Titanic navegava em zona sob influência de uma área de alta pressão atmosférica que tinha o seu centro muito próximo da localização do navio. Com o centro de alta pressão, as condições eram inevitavelmente tranquilas, um vento calmo, céu claro e o mar também muito calmo. A noite ainda era quase de lua nova, o que dificultou ainda mais visualizar o iceberg. O tempo no momento do desastre, assim, não foi a causa da tragédia. Com o centro de alta pressão, as condições eram inevitavelmente tranquilas. Então, o clima daquele ano, contudo, pode ter desempenhado um papel crucial para o desfecho do Titanic. Temperatura muito baixa sobre a América do Norte e o Atlântico, com marcas acima da média no Ártico, possivelmente associadas a uma fase positiva da oscilação do Ártico, em que há aquecimento próximo ao polo, contribuíram para que o mar estivesse cheio de icebergs. Foi o que constatou o The New York Times em reportagem de uma página inteira no dia 5 de maio de 1912. Está na sua tela. Na reportagem, inclusive, eles destacam o inverno muito quente, sem precedentes, em todo o Ártico, isso em 1912. É a possível causa do grande número de icebergs flutuando no Atlântico Norte durante esta estação, e para que eles tenham alcançado latitudes tão baixas. Navegadores e cientistas do Hydrographic Office and the Cutter Service em Washington têm teorias que podem provar que uma precipitação de neve incomum sobre a Groenlândia, onde os icebergs se formam no inverno de 1910 a 11, foi seguida por um atípico verão quente e um inverno muito ameno entre 11 e 12. Estas condições resultaram na criação de um enorme campo de icebergs, oriundos do oeste dos glaciares da Groenlândia. O vento que soprou de forma incomum de norte e noroeste levavam o gelo muito para o sul. Ainda de acordo com a longa reportagem que vocês estão vendo aí acima, do New York Times, no ano de 1911, segundo o Hydrographic Office, os termômetros registraram 34,4 graus Celsius no meio do verão em Irigit, na costa oeste da Groenlândia. Diz também a nota do Times, citando informação oficial,
que na costa do Labrador nunca houve nos 30 anos anteriores tantos e imensos icebergs como em 1912. O especialista do governo, o Donald Macmillan, disse que o inverno na área do Ártico foi incomum de tão quente, fazendo com que o gelo se quebrasse e flutuasse para o sul, levado pela corrente do Labrador. O especialista disse ainda que à época que esperava ver algumas áreas do Ártico sem gelo pela primeira vez em um quarto de século. Hoje, a causa apontada, obviamente, seria o aquecimento global. Mas, no distante 1912, o New York Times informava que não existiam dados científicos para explicar o inverno quente. Na realidade, o mapa acima de anomalias de temperatura de janeiro a abril de 12 observa que a temperatura do ar esteve muito abaixo do normal no local do naufrágio, comparando-se com a média desde 1900. A região quente, que se estende do Alasca ao norte do Canadá e a área mais fria no restante da América do Norte, sugere fortemente que um sistema de alta pressão permaneceu atuando grande parte daquele ano sobre o continente. O inverno de 12 no nordeste dos Estados Unidos foi um dos mais gelados até hoje, recorde em alguns locais, com muito frio e persistente, que favoreceu que o gelo se conservasse no mar do Atlântico. O vento soprando de norte a leste do centro de alta pressão nos meses antecedentes ao desastre acentuou a corrente do Labrador a partir da Baía de Baffin, logo transportando uma grande quantidade de água fria e blocos de gelo desprendidos da Groenlândia para a área a sudeste de Newfoundland e o sítio do naufrágio. O perigeu da Lua, maior proximidade do satélite natural com a Terra, foi o mais significativo em 1400 anos, em 4 de janeiro de 12, e ocorreu 6 minutos antes da fase de lua cheia. Ainda, o periélio, maior proximidade anual da Terra com o Sol, tinha se dado no dia anterior. Os pesquisadores da universidade, então, sugeriram que as causas astronômicas levaram a maré muito acima do normal. Segundo eles, parte dos icebergs da Groenlândia fica presa nas águas rasas das costas do Labrador e de Newfoundland, não conseguindo avançar para o sul até que haja uma maré alta que os solte ou se produza um derretimento que a eles permita flutuar. Mas, com a maré muito alta de janeiro de 1912, os blocos de gelo teriam conseguido se soltar, deslocando-se para o sul pela corrente do Labrador, até que encontraram as rotas de navegação e, tragicamente, a proa do Titanic. Se vocês gostaram desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração no canal, o link já está na descrição, e inscreva-se também no Alerta do Tempo, o melhor canal do YouTube, com boletins meteorológicos, previsão do tempo e aquele conteúdo de qualidade, com muita responsabilidade e veracidade. Vocês só encontram aqui no Ciência e Meio Ambiente e lá no meu outro canal, o Alerta do Tempo. Um forte abraço, fique na paz e muito obrigado pela presença.